Hoje o programa Câmara Debate vai falar sobre saúde e especificamente sobre as doenças reumáticas e não só sobre a doença em si, formas de prevenção e cuidados, mas também sobre as dificuldades que os reumáticos, os doentes reumáticos têm para conseguir medicamentos junto ao governo do estado, ao poder público. E para falar sobre esse assunto aqui, a gente tem ilustres convidados, pessoas que são experts no assunto, e sempre o programa contando com presença de vereadores também. E eu agradeço muito aqui a presença do Vico, mais uma vez conosco. Muito obrigado pela sua presença aqui, vereador. Eu que agradeço, Fernando. Obrigado pela oportunidade de participar de um tema tão importante. Cumprimento os demais debatedores, vereador Pastor Isaac, doutora Juliana, dona Nair. Nilma. Desculpe, dona Nilma. Obrigado por estar com vocês debatendo um tema tão importante. Bom, então, como o Vico já apresentou, eu reapresento. Então, estamos aqui com a idealizadora e gestora da Associação dos Reumáticos de Uberlândia e região, numa luta constante aí, a dona Nilma Rodrigues de Oliveira. Muito obrigado pela presença da senhora aqui. Somos nós. Eu agradeço em nome de quase 3.000 associados da ARUR, doentes reumáticos, a oportunidade de poder estar aqui e falar das nossas dificuldades. Bom, e a gente conta também com a presença aqui de uma médica especialista reumatologista, que é a doutora Juliana Marcos, que além de reumatologista é professora na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia, e a gente agradece muito a disponibilidade do tempo de estar aqui conosco e trazer informações tão importantes aí para a nossa população. Muito obrigado, doutora. Obrigada a todos pelo convite, pela companhia, e vamos fazer um bom debate. Com certeza. Nosso objetivo aqui é orientar, levar orientação, instrução para a nossa população, para se precaver em relação às doenças reumáticas e também achar um caminho aí para resolver os seus problemas do dia a dia. E a gente conta aqui com a pastor Isaac Cruz, vereador, que inclusive até sugeriu esse tema, e eu queria muito agradecer a sugestão e agradecer a sua presença aqui, vereador. Olha, eu que agradeço, porque eu vejo que a TV Câmara tenha dado essa oportunidade, que há uma carência muito grande. Os meios de comunicação, eles deveriam se interessar mais em assuntos como esse, porque a gente espera que num programa como esse a gente possa, o assunto, estamos aqui com a doutora aqui, para que possa trazer um esclarecimento para que as pessoas possam se prevenirem mais, Eu acompanho o trabalho da ARU já há algum tempo, desde acho que 2011, 2010, por aí. E é um trabalho super interessante. Eu peço ao amigo telespectador que fique atento, porque tudo que vai falar aqui com certeza vai de alguma forma contribuir para uma melhor qualidade de vida de cada um. Bom, então muito obrigado pela presença de vocês e você em casa também. E eu vou começar com a doutora. A gente acha que pode começar um pouco falando sobre a doença em si, para as pessoas entenderem o que são as doenças reumáticas, e não é uma doença só. Não é, doutora? Tem uma cadeia de doenças aí que podem ser caracterizadas como doenças reumáticas e às vezes as pessoas nem sabem, que tem. As doenças reumáticas, elas ganharam importância na história recente da medicina, porque nós tivemos controle de um conjunto de outras doenças que mataram muito, como as doenças infecto-contagiosas. Então, doenças como a tuberculose, as doenças que são tratadas com antibióticos, porque o antibiótico é uma invenção muito moderna, O primeiro antibiótico é da década de 20. Então, até que isso se popularizou e que as pessoas tivessem acesso e tivessem a vida influenciada por esses fatores, demorou muito. Então, muitas pessoas morreram porque não tiveram acesso ao antibiótico. Mas depois que isso entrou, o acesso ao tratamento da tuberculose, acesso ao tratamento da hanseníase, acesso à antibiótico terapia, modernização de equipamentos médicos, como a ventilação mecânica, e a popularização disso. As vacinas, que tiveram um impacto fundamental. Hoje as pessoas às vezes desprezam a vacinação, mas só de pensar que seu filho não tem paralisia infantil, porque tem campanhas de vacinação, e que isso também é importante na morbimortalidade, na expectativa de vida da população, é um fato extraordinário. Com o controle dessas doenças, e de outras que eu não citei, claro, como a sífilis, que nós estamos brigando no Sul para fazer, as doenças reumáticas ganharam importância. Por quê? Viu-se que nem todo mundo só tinha tuberculose, pneumonia, enfim, mas que havia outras doenças.
doenças de difícil compreensão, que até hoje são de difícil compreensão. É comum o paciente chegar no consultório de clínica ou um consultório médico qualquer dizer que tem uma doença reumática, que tem Mas qual doença reumática? Porque hoje a gente consegue dar sobrenome às doenças. Então tem um conjunto de doenças reumáticas muito comuns e que impactam muito na qualidade de vida do paciente, mas que dependem muito mais de mudanças de hábito de vida do paciente. Como? Quais são essas doenças? Doenças que a gente diz crônico-degenerativas ou doenças mecânicas, doenças miofaciais. Por exemplo, a fibromialgia, pessoa que tem dor crônica, que não alteram exames de forma consistente, ou que tem exames alterados, mas que não explicam a dor dela, e que não tem outras doenças, e que sofrem cotidianamente com a dor. Pacientes que têm osteoartrose de joelho, que às vezes precisa ser abordado cirurgicamente, que também tem medicamentos que não são tão fantásticos, mas que tem aí no mercado à venda, não estão disponíveis no SUS. Pacientes que têm osteoartrose na mão, osteoartrose de coluna, né? Então, esse tipo de condição muitas vezes sofre impacto com atividade física e com perda de peso, principalmente. As medicações, às vezes, não exercem uma modificação tão importante na evolução do curso da doença. Então não tem uma eficácia assim, não tem 100%. Não, às vezes o custo é alto para o paciente adquirir e o resultado que o paciente vê não é tamanho. Na fibromialgia, nas doenças de dor crônica, nas condições que tem dor crônica, nós ainda temos uma carência de oferta de medicamento e de manejo no sistema público, mesmo no sistema privado por questões de formação. Mas é possível melhorar o acesso a medicamentos, mas não só a medicamentos, há formas de enfrentar o problema sem medicação, que tem relação com disponibilidade de serviços de fisioterapia, disponibilização de serviços de agulhamento seco e acupuntura, disponibilização de educadores físicos, nutricionistas, psicólogos, por exemplo. Isso, de nutricionistas, psicólogos, de uma série de terapias adjuvantes, onde o papel do médico ele é um dos elementos e não é o principal para ajudar no manejo dessa condição, além dos medicamentos que podem ser melhorados também na oferta do sistema público. Mas tem um outro conjunto de doenças reumáticas que são problema. Elas são bem menos frequentes do que esses dois grupos que eu disse, da osteoartrose e da fibromialgia, e que tem um impacto na qualidade de vida, às vezes com mortalidade importante, como é o caso do lúpus, e que precisam de manejo, terapêutico específico, onde o médico faz a diferença na vida do paciente. Agora, doutor, já existe um diagnóstico, por exemplo, quantos tipos de doenças reumáticas existem? Mais de 100. Mais de 100. Mais de 100 doenças reumáticas. Conhecido pela Organização Mundial de Saúde. Mais de 100 doenças reumáticas. Então, nós temos desde doenças mais simples, mais simples assim, não são tão simples, são de manejo do clínico geral, que precisa de outros profissionais, até doenças muito específicas, como as vasculites, que são pacientes que ficam internados, às vezes com pacientes muito graves. Até precisam de UTI. Uma outra coisa que a gente tem que desmistificar é que doença reumatológica é doença do velho. Isso não é verdade. Não é verdade. Às vezes tem até criança que já tem, não é? Existe inclusive um ambulatório, que inclusive não tem restrição de vaga, que é o ambulatório de doenças reumáticas da infância. O ambulatório de reumatologia pediátrica na Universidade Federal de Uberlândia. Não tem restrição de vaga. E nós lamentamos muito quando um profissional não identifica que aquela criança possivelmente tem uma doença reumática e perde a janela terapêutica daquela criança, porque modifica espantosamente o curso da doença quando o diagnóstico é precoce, que é a artrite idiopática juvenil. E isso, diante de tantas situações diferentes assim, tem até uma certa dificuldade para diagnosticar. Existe. Né? A doença reumática, desde sempre foi difícil. Como é muito recente, tem uns 80 anos que essa especialidade ganhou visibilidade, as doenças reumáticas ganharam visibilidade, ainda é comum chegar assim, não, eu tenho reumatismo no sangue. Esse reumatismo no sangue mudou na história. Antigamente, o reumatismo no sangue era ter o ASO, o anticorpo anti-streptolizina O positivo, quando você ia lá colher um sangue na unidade básica de saúde. Hoje, a febre reumática, felizmente, ela não tem os níveis, a incidência que já teve no passado, mas o Brasil ainda é o grande palco da febre reumática, infelizmente. Ainda nós temos essa doença, que é aquela que a gente dá bezetacil, que acontece na infância.
É essa condição que a gente dá bezetacil lá atrás, na infância. Então, ainda chega paciente idoso para mim falando, eu tenho reumatismo no sangue, e se refere a essa condição lá atrás da febre reumática. E que não tem mais repercussão para esse adulto. Hoje, existem outros exames que expressam esse reumatismo no sangue. Um exemplo é o fator reumatoide. O paciente chegar e falar, eu tenho um fator reumatoide positivo. Só que o fator reumatoide, ele fica positivo em várias doenças, inclusive em pacientes que não têm doença nenhuma, pessoas que são normais e que não vão desenvolver doença nenhuma. E o mais atual de todos agora é o famoso FAN, o fator antinuclear, que a gente pede para saber se a jovem tem lúpus ou não. Aí a solicitação indiscriminada fez ver que muitos pacientes, muitas pessoas que não têm doença reumática e talvez nem desenvolverão nunca uma doença reumática em si, têm esse FAN positivo e chegam no consultório falando que tem um reumatismo no sangue. Então, é difícil. É diferente de uma mulher que vai no consultório, pede um exame para gravidez e dá positivo. Aquela mulher está grávida. Daqui 9 meses vai ter um nenê pronto e acabou. Não é uma coisa exata, né? Exatamente. Tem gente que vai, quando pega um exame de HIV, aquele exame já passou por 3 testes, pelo menos. Aquele cara tem HIV, ponto, acabou. Nas doenças reumáticas não tem um exame fantástico assim. Você pode ter um exame positivo e isso não quer dizer que você vai desenvolver a doença. E nem a doença que aquele exame prediz. Tá. Antes de passar para a Nilma, que é para ela falar um pouco da ARUR também, certo, de onde surgiu essa ideia, só uma questão assim, como que o telespectador ali na casa dele, agora, nesse momento, assim, ele pode saber que talvez ele esteja com alguma doença reumática? Tem algum sintoma mais comum, assim? Duas grandes coisas, lesão de pele e dor na junta. A dor na junta é o clássico, esse é o principal fator que leva um paciente a procurar. Em Uberlândia se busca muito o ortopedista, porque o ortopedista é mais disponível, tem menos reumatologistas. Só agora, com a Universidade Federal de Uberlândia, criando o programa de residência, que agora tem 7 anos que criou, nós estamos na 4ª turma, com 2 residentes por ano, é que tem mais reumatologistas na cidade, mas não tinha, praticamente, só tinha os professores, gente que já estava atuando aí. Mas agora existe uma oferta de pessoas que estão chegando nas unidades de saúde. Então procurava mais o ortopedista. Mas o clássico é ter uma dor na articulação, é ter uma dor na junta. Outra coisa que deve chamar a atenção é a lesão de pele. Lesão de pele com dor na junta tem que se procurar um reumatologista. Agora, é interessante que a pessoa, né, doutora, ela... É muito comum a pessoa sentir uma dor, ela se automedicar. Isso. Comprimidinho para dor ali. A senhora falando, né? Aí me despertou aqui. Eu achei interessante a pessoa ela procurar. Porque hoje os avanços são grandes, né? Para que não venha, de repente, ela, numa bateria de exames, descobrir o problema, sendo que está ultrapassado, sendo que ela poderia. Existe amigo telespectador em casa agora que, de repente, a senhora fez uma pergunta e que sente essas dores. E que ele diz, não, isso deixa quieto, né? Como foi dito aqui, coisa de velho. Mas não, a pessoa tem que procurar. Junta tudo e joga fora, né? Isso não é verdade. Às vezes até brinca com isso. Porque quanto mais cedo for descoberto... melhor é. Uma situação clássica disso que o senhor está falando é o seguinte, é o homem jovem, a mulher jovem de 18, 20 anos, 25 anos, que acorda de madrugada com dor na coluna. Ele é um jovem trabalhador. E ele acha que aquela dor da coluna que fez ele acordar de madrugada é por conta do trabalho dele. Não é verdade. A dor mecânica, aquela dor que está ligada ao trabalho, ela acontece no final do dia, o cara para de trabalhar e aquilo sara. Essa dor que acorda o sujeito de madrugada, essa é a dor que deve fazê-lo procurar um reumatologista, um bom clínico, um bom ortopedista. Agora, doutora, isso acontece por quê? Alimentação? Não. As doenças reumáticas, esse grupo que é miofascial, a osteoartrose, tem uma relação com obesidade, tem relação com falta de atividade física, com estresse, mas esse outro grupo que das doenças inflamatórias, que é a artrite reumatoide, lúpus eritematoso, a espondilite anquilosante, que é essa que acorda o cara de madrugada com dor na coluna, do jovem, depois fica com a coluna dura, isso é genético. Claro que se você ganhar peso, tudo piora, mas não é isso. O problema é que o cara tem uma informação genética e ele vai manifestar aquilo em algum momento. Por mais que ele faça atividade física, por mais que ele seja um cara esbelto, Janequine ou uma jovem com um corpo de modelo. Fala, Vico. Fernando, depois a gente passa para a Nilma. O programa ele é realizado pela Câmara Municipal de Uberlândia, né, com sua brilhante organização, né, planejamento e apresentação. E eu sempre acredito que a gente tem que trabalhar não só não só remediar as pessoas, não só informar, mas trabalhar muito para que elas gerem consciência.
Então, eu queria pedir para a senhora para a gente ir por partes. Por exemplo, a senhora falou em lesão na pele. Lesão na pele onde? Veja bem, várias doenças. Olha, o lúpus, que é uma doença da mulher jovem, gosta muito de dar lesão no rosto, em áreas expostas no sol. Agora tem outra doença muito comum, que é a psoríase. A psoríase é uma doença que descama a pele. E ela gosta muito de dar em joelho, no cotovelo, atrás da orelha, perto do couro cabeludo. E às vezes ela se associa com a artrite. E é uma doença altamente mutilante. E o diagnóstico no nosso meio é muito tardio. E hoje a gente tem terapêutica específica, que o Estado dispensa, inclusive. Então tem várias doenças e várias lesões de pele que podem aparecer, né? Existe uma coisa que ele falou também, que eu achei muito interessante, que é muito importante para a população. Existe uma cultura de automedicação, e hoje de manhã eu fiquei muito nervosa, eu fiquei muito chateada, porque eu olhei e falei assim, nossa, eu estou tomando remédio indevidamente. E estava mesmo. Medicamento que as pessoas vão na casa do paciente vender, que não tem bula, que vende como se fosse um medicamento natural, e que está cheio de corticoide. Corticoide não é no SUS. É barato, você compra na farmácia sem receita, infelizmente. Deveria ser um medicamento adquirido mediante receita, mas não é. E muito barato. E o paciente não consegue deixar de tomar, porque ele dá um bem-estar. Eu até brinquei com a paciente. Dependência? Se você tentar tirar de uma vez, o paciente passa mal. Então, a prednisona, corticoide clássico. E a paciente estava usando, chama HARP. E as pessoas vão passando e vendendo isso indevidamente com a ilusão de que vai tratar uma condição. Olha, está disponível no SUS o corticoide. É uma enganação, as pessoas ganham dinheiro indevidamente e os efeitos deletérios na vida da pessoa são terríveis, porque leva à diminuição da acuidade visual, a catarata, leva a fraturas, a fragilidade, e não adianta querer me enganar, porque está tomando, porque eu vi na pele dela, a pele dela ficou fininha, onde você pega, assim, descasca. Ela me procurou por causa de úlceras na perna. Então, essa realidade precisa ser modificada. A população não precisa... Olha, nós estamos lutando para que o SUS disponibilize os medicamentos. Tudo que tiver de melhor, nós temos que batalhar para que o SUS oferte. Nós não queremos esconder nada. Nós, muito pelo contrário, nós queremos que o paciente fique bem na sua casa, que toque sua vida, que não interne. Nós não queremos, hora nenhuma, que o medicamento que seja muito bom seja escondido. E esse RAP é uma inovação, porque está disponível, a pessoa ganha dinheiro indevidamente, ludibriando a pessoa. E esses que vendem de porta em porta são aqueles mesmos que prometem milagres na televisão? Que são naturais, 0800 da vida lá. Que não são naturais, coisa em cima nenhuma. Doutor, Fernando, se me permitir ainda, Claro. Nós vivemos numa cidade, graças a Deus, com muitas condições. Uma cidade rica, uma cidade grande, uma cidade que tem tudo a seu favor. Desde a topografia, né, que faz com que as pessoas não estejam distantes das regiões centrais, né? Não temos uma periferia tão distante, tão problemática. A cidade rica, que arrecada bem, nós estamos discutindo o orçamento para o ano que vem na ordem de 2 bilhões 549 milhões de reais. 2 bilhões 549 milhões de reais. Então, é um número significativo. A gente sabe que a cidade, ela cumpre com a sua obrigação. Ela investe mais do que é obrigatório pela Constituição. Investe próximo a 17%, é isso, acho que a senhora tem esses números claros. Nós temos o nosso hospital-escola, nossa Universidade Federal, a medicina, como as pessoas chamam, né, como é chamada, que, se não me falha a memória, é a terceira de importância no Brasil, até de forma orçamentária, né? Terceira do país, na frente de quantas capitais? Portanto, a gente tem muita oferta de serviço, oferta de atendimento, e o povo ainda reclama. Onde eu quero chegar com isso? Acho que a gente tem que trabalhar a conscientização das pessoas. A senhora conhece outro lugar do mundo que se invista tanto em saúde pública igual ao Brasil? Que tem tanta disponibilidade de tudo como tem o Brasil? Para que a gente, se eu estiver errado, a senhora me corrige. Para que nós tenhamos o quê? Qualidade de vida. Para que nós tenhamos controle de dinheiro. O que eu acho que tem no Brasil é muita brincadeira de todo mundo, inclusive da população. Que passa num postinho, no outro postinho, no outro postinho, vou chamar assim para a gente não entrar aí no nome conceitual de cada unidade de saúde, ambiente, né, público que ela tenha que procurar. A senhora não acha que tem muitas pessoas que adoram viver do problema, saltar de pontos em pontos? Eu estou promovendo um debate que eu acho que as pessoas têm que ter conscientização. Nós vivemos num lugar maravilhoso. O Hospital de Uberlândia não é de Uberlândia, é federal.
com uma responsabilidade inicial regional, né? Com alta complexidade. E é referência, né? E é referência. Não só na região. Nós usamos aqui, porque né? moramos aqui bem mais próximo, mas é para todo mundo, não é só nosso. Essa é a primeira discussão. A segunda, quer dizer, é essa. As PICs, quando é que isso vai ser colocado em prática e ela é importante ou não? Isso é recente no nosso país, né? As práticas integrativas e complementares de saúde, quer dizer, acredito que a senhora também confia nela. Acredito, né? Não vamos confundir PICs com aquelas pessoas que saem vendendo remédio por aí. Eu estou falando PICs junto ao poder público, toda criteriosa. Então, assim, eu acredito que nós temos que fazer com que no Brasil a coisa funcione. Eu estou promovendo um estudo que eu quero chegar à conclusão lamentável de que 10% do que o município investe em saúde é desperdiçado. E 10% é 50 milhões de reais. Acho que essa questão de medicamentos, a Arur está bem à frente 50 milhões disso, de né, reais. Então, assim, por quê? Porque as pessoas saem brincando, passa daqui, passa acolá, brinca com a situação, não respeita o médico. Tentar falar para a população, se conscientize, respeite, tenha saúde preventiva. Que tanto de atividade física que você faz por semana, em 7 dias? Quanto tempo por dia? A senhora vai ver que a maioria da população não faz nada. Muitos problemas são hereditários, genéticos e tal, mas manter o peso em dia, deixar de ser sedentário, ter atividade física constante é o que a gente sempre discute. Quer dizer, particularmente, desculpa, eu nunca tive problema de saúde. A gente tem uma atividade intensa. Vamos pedir para a Nilma, então, foi bem em cima dessa dificuldade que surgiu essa vontade de criar uma associação e buscar, não é? Exatamente, Queria que você falasse, então, sobre a Arur. E as dificuldades aí, dentre essas questões de distribuição. Exatamente em cima do que a doutora Juliana falou, a dificuldade do diagnóstico, porque lá atrás, em 94, eu já vinha sofrendo com dores articulares, com incapacidade laboral há 12 anos. Alguém falou para mim, chegou um médico fantástico em Uberlândia que cuida de dor. Era o Ranza, Dr. Roberto Ranza. Ele bateu o olho, você tem artrite reumatoide. O que é isso? Aí foi me explicar, uma doença crônica que tem controle, enfim. Comecei ali o meu tratamento. Nesse momento que o Ranza chegou em Uberlândia, ele chegou junto com um projeto da Universidade Federal de Uberlândia, onde trazia atividade física para o paciente. Era uma equipe multidisciplinar, que então tinha hidroginástica, fisioterapia, apoio psicológico, assistente social, o Dr. Roberto Ranza, o Paulo Eduardo Martins, e eu fazia parte desse grupo de pacientes que participou. Enfim, em 2 anos esse projeto era um projeto, tem começo, meio e fim, terminou. Então nós sentamos, a equipe multidisciplinar, vamos criar um grupo, e aí a gente já tinha um modelo de uma associação no Rio de Janeiro, o Grupage. Fundado pela então finada Dona Regina. Enfim, fundamos a Arur em 96. E ao longo desses anos a gente trabalha em cima da educação do paciente, porque um dos nossos segmentos na Arur é educar o paciente para não automedicação, que o que é bom para o vizinho não significa que é bom para mim. Automedicação nunca, esses medicamentos milagrosos, esquece. E a atividade física. Hoje nós atendemos na Arur quase 200 pacientes dia. Nós temos quase 600 pacientes ativos, porque aí a gente não consegue, como diz o Dr. Carlos Eugênio, atividade física não é para ser feito 1 ou 2 vezes por semana. Aí ele todos os dias, 7 dias da semana. Assim como tomamos banho, alimentamos, tomamos o nosso medicamento, dormimos, atividade física é todos os dias. Mas a gente não tem capacidade de profissional habilitado e muito menos espaço para atender, porque o recurso para contratar o profissional, a gente busca, mas nós estamos no caminho, né, vereador? É um grande parceiro, nós estamos hoje construindo a nossa sede própria, com 1.160 metros de área construída, mas enfim, o assunto segue e a grande responsabilidade, eu falo assim, que o paciente tem uma responsabilidade muito grande com
a doença dele. É uma doença crônica, ele tem que ter um cuidado com ele mesmo. É como a doutora falou, o médico, o mercado tem excelentes tecnologias em medicamentos para ajudar o paciente a sair da crise. Por exemplo, hoje eu tenho uma vida laboral tranquila, eu vou, eu volto, eu não tenho dor. Mas chegou o dia de eu tomar meu medicamento, eu tomo a minha atividade física, a minha alimentação. Tem que ter a responsabilidade de se cuidar, eu sou responsável pelo sucesso do meu tratamento, é 50% da minha responsabilidade. Tá. Nilma, antes de você entrar na questão que existe um problema em relação a medicamentos e tal, isso. Eu vou pedir para chamar um intervalo, certo. Tá? E a gente retorna com você para continuar essa conversa falando da Arur e da luta de vocês em busca dessa questão. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, o Câmara Debate volta já já. Você sabia que o ovo do mosquito da dengue pode resistir até 1 ano sem água? Depois do longo período de estiagem, que afetou principalmente os estados do Sudeste, imagine quantos ovinhos foram se acumulando e eclodiram com a chegada das chuvas. Você sabia que o Aedes voa apenas 1 metro acima do chão? Ou seja, não adianta esticar o braço e acionar o repelente lá no alto. O mosquito voa, no máximo, na altura das pernas. E você sabia que o maior período de atividade do mosquito da dengue é durante o dia? Não adianta fechar as janelas apenas quando o sol se põe. O ideal é usar telas de proteção sempre. Essas são apenas algumas curiosidades sobre o mosquito da dengue. Como eliminá-lo, você já sabe, mas é sempre bom relembrar. Não deixe água parada, principalmente em pneus e vasos de plantas. TV Câmara Uberlândia. Mais cidadania, informação, conteúdo, comunicação. Acesse www.câmarauberlândia.mg.gov.br. TV Câmara Uberlândia, o Legislativo conectado a você. Você que acompanha a programação da TV Câmara Uberlândia pode saber mais sobre o canal. De um jeito ainda mais próximo, curta nossa página no Facebook. TV Câmara Uberlândia, o Legislativo conectado a você. Fique sabendo, para escovar os dentes e fazer a barba, feche sempre a torneira. Se ela ficar aberta, podem ser gastos até 25 litros de água. De volta aqui pela TV Câmara Uberlândia, o Câmara Debate hoje falando sobre doenças reumáticas e também sobre os problemas enfrentados por esses pacientes reumáticos, principalmente na questão de busca de medicamentos, que é o que a gente vai tratar a partir de agora, nesse segundo bloco. Começando de volta aqui, né, dando continuidade com a Nilma, que é idealizadora e gestora da Arur, que é a Associação dos Reumáticos de Uberlândia e Região. Então, Nilma, existe um trabalho todo da Arur para garantir o direito do cidadão em relação aos medicamentos, é isso? Exatamente. Um dos trabalhos da Arur é garantir os direitos, trabalhar com advogados e políticas públicas para garantir o direito do paciente, o acesso às medicações. Mas nós encontramos um problema muito grave, porque os pacientes reclamam muito, levam os problemas lá para nós, pede para arranjar um advogado, que é para ver se consegue mais rápido o medicamento. Em média, demora de 70 a 100 dias para receber a primeira dose. Então, nós, como gestora da Arur, eu fui buscar oportunidades, como que a gente pode resolver isso? Vamos conhecer o que é o Estado, como que é feita a compra, né? Existe algum lugar que é dispensado
mais rápido. Então, conversando com o Dr. Zerbini, Cristiano Zerbini, um reumatologista de São Paulo, num dos congressos que nós fomos, ele me apresentou o modelo de dispensação de São Paulo. Então, a farmácia reguladora do estado de São Paulo, os medicamentos biológicos, os anti-TNF, a doutora sabe melhor do que eu, os medicamentos de alto custo, enfim, para os pacientes reumáticos, eles são dispensados diretamente no Hospital de Clínicas. Então, os reumatologistas, eles atendem mais de 700 mil pacientes que não esperam pela medicação. A Secretaria Estadual, conversamos com a Secretaria Estadual de São Paulo, onde o paciente de São Paulo, ele pega a medicação quase que imediatamente. E é descentralizado o sistema de dispensação no estado de São Paulo. Algumas cidades já faz a dispensação direta. Outras cidades que dependem da GRS, que é distribuidora, em média 15 dias. Aí o gestor, com uma van, que alguns medicamentos têm que ser levados sob refrigeração, ele vai lá e busca e devolve. Em casos que é emergencial, como os transplantados, por exemplo, é imediato. Pega a van, vai lá e busca. O paciente chegou lá, protocolou o medicamento, tem um transfer que vai imediatamente para buscar o medicamento e atender. Bom, conhecendo esse modelo, nós pensamos, por que o estado de Minas Gerais não pode copiar esse modelo? Se dá certo há 10 anos, tem 10 anos porque o modelo... aqui tem que ser diferente, né? Por que o estado de Minas Gerais tem que ser diferente? Então, nós já falamos com os superintendentes de Uberaba, Patos de Minas, Juiz de Fora, Belo Horizonte e com os secretários de saúde, para a gente tentar apresentar. Nós apresentamos o modelo de São Paulo, fomos conhecer profundamente o que acontece no estado de Minas Gerais. Um dos problemas colocados foi que o estado deve muito, então não pode fazer estoque de reserva. O Ministério da Saúde não permite, e quando acontece a dispensação em 100 dias, é porque o que acontece? O Ministério da Saúde faz compra de medicamento a cada 90 dias. Então, se eu tiver a infelicidade que o Ministério da Saúde comprou ontem e eu protocolei meu documento hoje, aí eu vou cair nos 100 dias. Mas como é que São Paulo resolveu? São Paulo resolveu porque São Paulo tem o estoque de reserva. Tá. Entendeu? E Minas não tem um estoque de reserva. Faz parte do grupo daqueles que eu ponho no meu bolso e o do paciente que se dane. Desculpa a expressão. E esses dias Mas todos, é que eu doutora, fico danada mesmo da vida com uma situação dessa. Porque um dos secretários de saúde, não vou citar a cidade, que se ele vê esse programa, ele sabe que ele falou isso para mim, ele falou que não tem problema nenhum do medicamento demorar, porque as doenças crônicas não evoluem. Que se o paciente teve a infelicidade, se o paciente teve a infelicidade de ter uma das doenças reumáticas, o Estado não pode arcar com isso e não tem que apressar, porque as doenças reumáticas não evoluem. Aí eu vou pedir para a doutora Juliana responder a esse cidadão o que é uma doença reumática o que representa e o prejuízo que remédio, ele traz para o paciente. Eu questionei com ele o seguinte: se eu não tomo o meu medicamento que o médico me prescreveu na data do meu diagnóstico, a doença vai evoluir, eu vou ter uma piora, eu vou afastar do trabalho, eu vou ter internação, então o meu custo para o Estado sobe. Vai ser muito maior. Muito maior. Então, assim, a proposta que a Arur está fazendo para o Estado de Minas Gerais, para que eles mude o sistema de dispensação, é fundamental. E os vereadores aqui presentes não são tomadores de decisão, mas podem vir com a Arur e pressionar o governo de Minas Gerais para que ele arque com os compromissos financeiros dele e tenha, sim, o estoque regulador para que o paciente não sofra. Você e agora, por favor, doutora... Antes da doutora, eu até aproveitando que a senhora está falando, quando há um atraso do medicamento, a doutora aqui pode confirmar isso, e até ilustrando o que a senhora falou, o paciente vai para uma cadeira de roda,
como eu já presenciei pessoas, eu já estive cadeirante muitas vezes por falta do medicamento. Assim que eu conheci o trabalho de dores, né? De dores a gente não consegue mobilidade. O trabalho da ARU, eu me interessei por causa do cuidado. As autoridades, como a senhora falou, e falou certíssimo, tem que tomar vergonha mesmo, porque nós temos que fazer o nosso papel, que é cuidar. Uma vez perguntaram para mim por que eu falava tanto da ARU, se eu não entendia nada de saúde. E eu falei, olha, realmente eu não entendo nada de saúde, mas eu entendo de pessoas. Eu sei o que é e como fazer para dar uma melhor qualidade de vida para as pessoas. Porque a pessoa, eu presenciei lá na ARU pessoas chegarem na cadeira de roda e através dos exercícios, do tratamento que é feito, do cuidado que é feito, essas pessoas hoje estão andando sem a cadeira de roda, exercendo as suas funções. Então, eu me interessei e fiquei ali. Sei que a minha contribuição que eu tenho feito é muito pequena, mas sei o valor que ela tem sido, porque eu acho que, inclusive o amigo empresário que está assistindo, deveria ir lá, as pessoas deveriam ir lá para conhecer. Porque tem pessoas, autoridades aqui de Uberlândia, que não conhecem. Não se dá o trabalho de ir lá conhecer. Que não se preocupam em ir lá conhecer o trabalho que eles fazem. Então, eu acho que nós temos que nos interessar, porque se as nossas autoridades gostassem mais um pouquinho de pessoas, elas não fariam isso. Elas gostam do voto. Gostam de ter o voto para adquirir o poder. Mas quando chegam na hora de usar o poder e retribuírem, aí falo isso que falaram para ela, que não tem problema, entendeu, o medicamento atrasar, não tem problema para ele. Será que quando ele fica sentindo qualquer tipo de problema, que talvez não é o reumato, será que ele, não, eu vou deixar para o médico a semana que vem, ele vai de imediato. Então acho que nós temos que unir forças. E é por isso que nós estamos aqui, para sensibilizar a população a unir forças. É um assunto tão sério, porque hoje eu falo muito, né? Hoje eu vejo e eu tenho observado o seguinte, essas 200 pessoas que são atendidas lá na ARU, diariamente, elas estariam lá na UAI. No posto saúde. Sendo tratadas como milhares de pessoas são. Como milhares de pessoas são, conforme a gente tem visto aqui nas horas aqui, pessoas dormindo lá no chão, junto com cães, com cachorro, conforme eu já vi aqui nas UAIs, quer dizer, e as pessoas lá são bem tratadas. São bem tratadas. Doutora. A ARU não substitui o trabalho da atenção em saúde médica que é oferecida, são coisas distintas. Mas muitas vezes a população procura a unidade de saúde mais próxima da sua casa por solidão, por falta de comida, por tristeza, por tentar buscar alguém que lhe dê um aconchego. Voltando, tem duas partes a minha fala. A primeira é dizendo o seguinte, olha, o Brasil deve para a população brasileira em termos de investimento per capita e investimento total para a saúde brasileira. Vizinhos como Uruguai, Chile investem mais do seu PIB e per capita do que o Brasil na população e na saúde brasileira. Tá? A Inglaterra, nem se fala, os países europeus de forma geral investem muito mais em saúde pública do que o Brasil investe. Além de ter um problema, e que agora fica claro com a crise política que nós estamos vivendo, além do problema financeiro, existe um problema de gestão. Aqui também já vivenciei várias situações com a gestão, ora em sindicato, ora vivendo a questão da gestão também. É um problema de investimento, do que investir. O modelo centrado na urgência e emergência ou a cobertura da estratégia da saúde da família. Nós estamos numa cidade que, apesar de rica, apesar de bonita, de ter uma série de vantagens, ainda tem uma cobertura insuficiente de atenção básica de saúde. Ela não tem 50% de cobertura de estratégia da saúde da família e nem de seu modelo complementar, como é a unidade básica de saúde. Os bairros como Santa Mônica, Tibere, bairros como o Martins, parte do bairro Martins, tem outros exemplos, o próprio Planalto, Luizotti, eles dependem da vida ambulatorial das unidades de atendimento integrado, que é o modelo sucatiano. Essa é uma parte da conversa para te responder aquela primeira. Nós devemos investimento e quando investimos mal. Nós investimos em horas de plantão
ao invés de investir em horas de atendimento cotidiano, em outras estratégias como as PICs, em outros profissionais, além do atendimento médico. Não é só o atendimento médico que é central em SUS. Esse é um outro equívoco. Essa é uma etapa da conversa. Uma outra etapa fundamental é que quando o paciente está doente, não é HARP, não é medicamento experimental. Existem protocolos e nós seguimos protocolos internacionais. O que nós fazemos no Brasil, na Universidade Federal de Uberlândia ou na Unidade de Atendimento Integrado, deve seguir protocolos internacionais. Então, o tratamento da artrite reumatoide, como nós fazemos aqui, é exatamente como é feito na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos. É exatamente o mesmo, são os mesmos passos. Nosso diretriz é igualzinho, é muito parecido com pequenas nuances. Qual é o problema? O problema é o acesso. Felizmente, nos últimos 10 anos, nós temos... A reumatologia parou de ser aquela especialidade pesada, que gasta muito tempo para modificar. Houve um incremento do arsenal terapêutico muito importante, que o SUS não conseguiu acompanhar. Felizmente, nós acompanhamos parcialmente, nós temos a inserção dos anti-TNFs, de abatacept, de tocilizumab, de rituximab no tratamento das doenças reumáticas no SUS. O problema é o acesso no estado de Minas Gerais. Existe estado que nem pede a liberação de medicamento especializado, que é aquela LME, que é todo o trâmite burocrático que o estado mineiro exige. Exige em papel que você vai buscar lá na GRS. Não está online. O paciente tem que ir lá buscar, duplicar as consultas, porque tem que voltar lá na medicina, preencher aquele papel, volta lá no GRS, eles veem 1000 defeitos, volta lá na medicina, uma terceira consulta para corrigir, ou faz no corredor, mal feito. É isso que a gente vivencia, porque a gente não tem as consultas. Nós não temos essas consultas. A burocracia atrapalhando. Para levar 90 dias úteis para liberar o medicamento. E isso representa o que para o paciente? Perda da continuidade do tratamento, criação de anticorpos, porque às vezes a gente consegue início de tratamento com os laboratórios, ou temos amostras do medicamento, de paciente que não deu certo, a gente começa a interromper o paciente depois, para controlar de novo a doença é mais difícil. Essa ideia de que a doença não evolui mudou. Hoje nos interessa o tratamento precoce da doença, não interessa o paciente na cadeira de rodas. A gente quer evitar essa perda laboral, nós queremos esse paciente ativo, feliz com a vida, tocando sua vida, né? Então, perder esse 90 dias em tratamento significa sequela na articulação. Num paciente com uma lúpica, significa diálise renal aos 25 anos de idade. 3 vezes por semana lá, porque não teve um medicamento adequado. Nós estamos vivendo um dilema fundamental. O micofenolato, que é um medicamento que a gente utiliza nas pacientes lúpicas, depois que a gente já testou tudo, ciclofosfamida, azatioprina, tudo que é liberado pelo Estado, corticoide, altas doses, a mulher está lá gorda, tudo mais, nós não conseguimos porque o Estado brasileiro não permite a compra para essa doença apenas para o transplantado, sendo que na Europa, nos Estados Unidos, esse medicamento é tranquilo, é a primeira linha. Por que não nós? Então, mostra, e o argumento é econômico, é essa a questão. Eles dizem que o medicamento é caro e que tem outras opções, mas que não dá resposta. Por exemplo, o outro medicamento que substitui o micofenolato, como que ele chama, doutor? O rituximab, tem o belimumab também. Que ele esteriliza as meninas. A ciclofosfamida, que a gente usa a ciclofosfamida, só que você não pode ficar usando ciclofosfamida, é tóxico. Ele não dá a resposta que o micofenolato dá, esteriliza as meninas e meninos na puberdade, a pessoa, além de ter uma doença crônica grave, que pode levar à morte, que infelizmente o lúpus mata, aí as pessoas falam que isso é muito forte, não fala assim mata, Nós perdemos jovens, nós perdemos há 15 dias atrás uma paciente com 30 anos, com lúpus. Uma vida toda pela frente. Aí vem um desembargador, o senhor desembargador que me perdoa, vem um desembargador que conhece de leis, não conhece ciência, não conhece nada de doença e diz que o medicamento só vai ser dispensado para pacientes transplantados, que não vai ser dispensado para pessoa com lúpus. E aí, a situação é grave, né? É muito grave. Essa discussão aqui, para a gente falar dos problemas com as doenças reumáticas, a gente precisava de mais uns 4, 5 ou 10 programas. Nossa. Porque o problema é muito grande. Para falar de doença reumática, a gente ia demorar muitos programas. E para falar de Brasil?
A vida inteira. A vida inteira. E precisamos falar. É isso, E mas precisamos falar. Esse E é precisamos o ponto falar. que eu gostaria de discutir um pouquinho, Claro. Fernando. Isso é questão de comportamento. Quem que é o gestor que está lá? Quem que é o político interesseiro que está lá? Nós. É o cidadão brasileiro imediatista, que quer tudo para ontem, que não se planeja. Nós temos que buscar ter planejamento de país. Vereador Ter, Vico, de plena ter políticas públicas para médio e longo prazo, deixar de ser imediatista. Esse é que é o problema do país. Essa é a minha lamentação. Quer dizer, coitado, tenho pena, eu não sei como resolver a questão de um cidadão que procura o sistema de saúde porque ele tem tristeza, porque ele tem angústia. Olha que pena. Agora o Estado não consegue ficar dando para todo mundo uma atenção individual por uma depressão pessoal. Não sei como é que a gente vai... A gente tem que discutir no país é vida, alegria, pensar todo mundo em construir um país forte, o coletivo em detrimento do individual. É isso que eu gostaria de pensar. Duas coisas importantes. Rodando um pouquinho. Mas isso é de cima para baixo ou de baixo para cima? O Tostinho vem demais, Porque é de todos os lados. O que a gente Isso é vê... educação. Mas como é que você vai pegar em Brasília... Aí eles colocam um deputado lá de 70 anos, de 60, de 50, que está cansado com a vida, que não tem, talvez, conhecimento vasto de mundo, de práticas que tiveram sucesso, e vai fazer com que ele mude o nosso país. A gente tem que mudar do nosso lado, do nosso vizinho, cada qual no seu meio de convivência. Na sua prática cotidiana também. Na nossa prática cotidiana. Eu só quero uma parte Só para concluir, o que eu falo do Brasil é o valor em montante. Eu não conheço per capita outros. Mas se a gente pegar Uruguai, é a população de Belo Horizonte. Sim. Se a gente pegar o estado de Minas Gerais, é o tamanho de Portugal. Quer dizer, a gente vive num país continental muito grande e que, infelizmente, a gente vê a população com falta de qualidade, pessoas sacrificadas, Mas se quando ações fala urgentes, em emergentes. percentual, você concorda comigo que o número de população não importa se é... Concordo, porque lá também arrecada menos. É per capita, claro. mas tem uma população menor. Mas A arrecadação é maior. Arrecada mais. O per capita e o percentual pelo total é o que importa. É o que Agora eu posso importa. dar Aí é o montante, dos Estados Unidos, Que é um país maior. Que é um país maior, que o Brasil e funciona, as pessoas estão bem. Não, o felizes. investimento é alto. É questão de gestão, né? É a gestão, é Não, mas o investimento desperdício. público é alto, e Mas a aí disputa cabe da privada é gente alta também também. parar de aceitar, me entrega a casa sendo que ela não terminou, me entrega o bairro sendo que não tem os equipamentos adequados. Sabe aquele negócio? A gente Aquela tem que começar, ansiedade, porque depois eu vou pressa. começar a ter problema lá e vai começar a ter desperdício de dinheiro e vai começar a ter que investir de novo e reinvestir. Essa é uma discussão que a gente tem que fazer. Por quê? Porque é lógico que a gente fica morrendo de preocupação e tentando ver como dar solução para as pessoas que estão sofrendo. Exatamente. Tem pessoas Falando- na situação vermelha, amarela, depois a senhora explica isso, que está lá na fila 3 meses. Vermelha é vermelha para hoje. Para ontem. Para ontem, né? Para ontem. Nem para... Quer dizer, Não, Vereador Vico, essa questão que o senhor está colocando, eu acho ela muito interessante. Eu espero que esse momento político não afaste, não afugente mais ainda o cidadão comum da política. esse aqui é uma pena, né? Eu acho que não deve afastar, eu acho que a gente deve pensar e refletir muito em como fazer com que isso não aconteça e que as pessoas tenham empatia e paciência e que se renove na política. Não só as pessoas, mas as práticas, né? Porque às vezes o novo também não, a carinha nova não significa o novo, de fato, uma nova prática, né? Mas que as pessoas se voltem para a política nesse momento tão difícil. Esse momento tão difícil tem repercutido claramente nas opções de financiamento do sistema de saúde. Na hora de cortar, onde se corta? Na saúde, na educação, é um absurdo, mas é o que tem ocorrido, de fato, né? Sobre a segunda questão que você colocou sobre a questão da tristeza, eu acho que não é o médico é o centro das questões, não, mas a questão da depressão e da tristeza ela é um problema de saúde pública também, não centrado na questão da saúde, do médico, da atenção médica, só o médico, não é isso não, mas tem a ver com a satisfação de um povo, com a construção de um povo, né, do que esse povo é capaz de fazer, entendeu, para se superar. Entende? Então, eu acho que nós temos que sim preocupar com os altos índices de suicídio que nós estamos vivenciando, com os altos índices de depressão e afastamento por esse motivo, as brigas judiciais. E quando não consegue, porque nós estamos tendo muitas negativas de afastamento por essas razões, por não acreditar na doença, ou perda de benefício porque não estão acreditando nos laudos de relatório médico ou nos exames que estão vendo. Baseado numa questão econômica. Isso significa menino que fica sem comida, é o filho em casa que fica sem comida, é o menino que fica sem casa para morar. Então, tem repercussões muito claras na assistência, na saúde no dia a dia. Então, acho que essa é uma discussão fundamental. Nós queremos uma sociedade rica para quem? Isso que você está colocando é claro para mim. A sociedade é rica para quem? Nós temos um Estado que cobra muito bem seus impostos, mas na hora de devolver, não devolve.
à população o serviço que lhe é devido. Essa é a discussão fundamental. Saúde para quem, dinheiro para quem, riqueza para quem. E um governo que não corta na própria carne. Não né? corta na própria carne. Mas cortar na própria carne não é cortar na saúde. Nós temos déficit de funcionários da saúde, nós temos déficit de contratação, nós temos déficit de serviço, nós temos déficit de fornecimento. Nós temos Tem problema de vergonha gestão. na cara. Quem falou isso foi o vereador Isaac. Déficit de vergonha na cara. Isso é uma coisa do brasileiro. Está faltando. Eu penso que não. Eu acho que o povo brasileiro é um povo genuíno, é um povo trabalhador. Doutora, nós não podemos pegar a minoria e da política. Não, isso é fato. Ó, nós temos que chamar o cidadão como fazer o cidadão comum se voltar para a política e discutir políticas públicas. Sim, é isso se vai que eu ter tô mais falando. dinheiro, menos dinheiro, se isso é justo, se isso não é. Essa ausência no debate de ontem, Participar isso do é debate, triste. se é chamado uma audiência pública, uma discussão do orçamento participativo, as pessoas não vão, não participam, não se Por que organizam. será, né? Isso é que eu lamento. Está desacreditado, né? Mas nós temos que acreditar. Mas essa é a a questão função. Mas eu acho que nós tem que vamos reverter esse quadro, né? Na política, a gente Não. vai ter todos esses problemas acontecendo. Não podemos Porque nós temos que culpabilizar o mudar a cidadão. política. Mas não podemos culpar o cidadão também, não? eu no meu modo de pensar, que não somos nós que somos dono do poder. Dono do poder é você que está nos assistindo. Então, se as pessoas não virem... Empoderar, né? Então não adianta, nós não vamos desse poder. conseguir mudar. Mas você, amigo telespectador, que está nos assistindo, sim. Como o Vico aqui, ele bem colocou, se a gente chama para um debate esclarecedor, para que a pessoa possa entender, as pessoas se recusam. Como é que você quer mudança? Como é que você quer mudança? Se existe, eu vejo aí, por exemplo, no ano que vem, a gente não está fugindo do assunto, a população tem que se unir e tirar as raposas velhas. Você está vendo quem não se interessa com você, quem não se preocupa com você. E analisar os fatos, porque é uma situação que tem solução, tem jeito, falta dinheiro, falta vergonha, porque se faltasse dinheiro eles não estariam roubando como estão roubando. Falta vontade, né? Quer um exemplo só, Fernando, que eu quero deixar para você. Judicialização. Nós judicializamos micofenolato e rituximab. O que significa isso? Significa o seguinte, olha, o Estado compra por um preço muito menor numa compra por licitação planejada. Quando o médico lança a mão da judicialização, e quem lança somos nós na universidade, porque nós que somos especialistas, nós somos responsáveis por ela, boa parte das vezes. Não estamos falando à toa. E aí o seguinte, nós estamos judicializando e obrigando o Estado a fazer uma compra emergencial com um custo 3, 4 vezes no medicamento custa aqui R$5.000. Que se ele fosse um pouco, nos ouvisse e descentralizasse um pouco as decisões, a gente poderia remanejar medicamento sem fazer compra judicializada, sem fazer compra emergencial, num custo infinitamente menor. Isso é um problema de gestão. Não é um problema só orçamentário. Eu já falei isso com o reitor passado. Eu já falei isso com o reitor passado. O reitor, coitado, não tem culpa. Mas ele tem que procurar dirigir geral tudo. Quem chama as pessoas, chama os órgãos. O reitor não consegue entrar nesse meio, porque isso tem a ver com Câmara, bipartite, tripartite, tem a ver com o Estado de Minas Gerais. O reitor não tem assento nesse espaço. Eu tenho que... Infelizmente, o programa tem um tempo específico, mas eu tenho uma última pergunta aqui para a Nilma, que é justamente a questão que ela disse de procurar superintendências regionais, secretários e tudo. Qual o retorno que você tem disso, Nilma? O pessoal está interessado? O retorno, espantem. Eles acham que é normal, que o Estado de Minas Gerais não tem problema de saúde. A doutora falou nas ML, que é os protocolos, os documentos que tem que... São 10 páginas, né, doutora? É físico. Aí demora. Eu estive com o superintendente em Belo Horizonte. O Homero não estava. A Santuza substituiu, que ela é gerente lá da superintendência. Demora um mês. A partir... vamos citar Uberlândia. Uberlândia vai juntando tudo. Tem um dia no mês que vai físico esses documentos. Não é digitalizado. Não vai físico. Aí chega lá, demora 10 dias para chegar na mão do analista. Aí ele vê lá que tem um ponto e vírgula que está fora do lugar. Devolve para Uberlândia. É ponto e vírgula mesmo. Faltou um E atrás do Adalimumab. Que faltou. Um ponto e vírgula. Hein? Ele devolve. Aí, para analisar, para deferir ou indeferir esse medicamento, demora-se 40 dias úteis. Aí, depois,
é que vai para compra. E o paciente está aqui em casa, afastado do trabalho. Com dor. O psicológico dele fica horrível, a família fica toda adoecida. Então, eu não quero ser imediatista, Vico. Né? Eu não quero para ontem. Tem pressa, tem pessoas a doença não espera. A doença não espera. Eu não quero ser imediatista. Eu quero assegurar o direito. Eu não escolhi, nenhum paciente reumático escolheu ter uma doença, mas eu pago impostos caríssimos. Eu quero ter o meu direito ao acesso ao meu medicamento imediatamente após a prescrição do meu médico. E não só nessa questão, né? E não só tudo, nessa questão, em tudo. Quando o Ministério da Saúde, né? Ele põe lá uma norma que vai tirar os medicamentos, ele quer que fique apenas 2 medicamentos para as doenças reumáticas. Então, atualmente são quantos? São vários. São vários. Nós temos, não tem. Para artrite, porque são para várias doenças, tem como ele lembrou mais de 100 doenças. Para artrite reumatoide tem os sintéticos, que é o metotrexato, que custa R$1 a ampola, menos que isso. E é centralizado e gasta 90 dias para chegar. Não sei por que isso. É centralizado, demora Leflunomida. Em Uberlândia ficou em falta 1 ano e 6 meses. Não tinha o medicamento para entregar. Hidroxicloroquina que também é barato, cloroquina e hidroxicloroquina, metotrexato e leflunomida. Aí depois disso vem esse grupo que eles querem reduzir para 2, que são os anti-TNFs, que tem o certolizumab, o etanercept, o adalimumab, infliximab. Aí tem outras classes, que tem o abatacept, tem o tocilizumab e o Ritux. Aí acabou para a artrite reumatoide. Aí vem outras doenças. Então, para o lúpus eritematoso é ciclofosfamida, tem azatioprina, corticoide, hidroxicloroquina, eles querem resumir isso tudo para 2 apenas. Não, para o caso da artrite reumatoide, do grupo do anti-TNF, são 5 e reduzir para 2. De onde é que eles tiram essa conclusão? Não é que isso esteja errado, o problema é como eles vão fazer equalizar isso num cenário em que a gente tem paciente usando de todo jeito, vários pacientes usando, porque a gente já mudou, né? Entendeu? Por diversas razões. São organismos diferentes, né? São organismos diferentes, sim, então evolução. Mas a nossa preocupação é se começar, na verdade, a reduzir. Quero ver como eles vão fazer para escolher se isso for verdade, né? Mas a gente não vai permitir. Bom, que isso aconteça, não. Encerrar o programa, como a Nilma bem disse, a gente levaria 5 programas aqui, mas eu quero deixar aqui o espaço aberto no decorrer desse processo da ARUR, junto ao governo do estado. Assim que tiver alguma novidade, a gente se reunir aqui novamente e falar sobre esse assunto. Perfeito. Novamente, pode ser, doutora? Eu quero só colocar que nós estamos tendo a oportunidade de conversar com todos esses stakeholders, né, porque nós fomos vencedores de um projeto, um edital, que a gente tinha que escrever um tema. Nós optamos pelo tema de advocacy, que é esse, e a ARUR foi contemplada, foram 2 de todos os grupos, são 20 grupos de pacientes reumáticos em todo o Brasil, a ARUR foi uma contemplada, e o grupo de Petrópolis, da doutora Wanda. Então, nós ficamos muito felizes e nos assegurou essa vitória, que nós estamos no caminho certo, que nós estamos defendendo os direitos do paciente e promovendo qualidade de vida, porque a gente não quer ninguém em cadeira de rodas, né, doutora? E nem ninguém fora do mercado de trabalho. Nós queremos pacientes reumáticos bem cuidados, bem tratados e produzindo e com ascensão profissional. Felizes. Como eu disse hoje, tem mãozinha torta, mas eu sou mega feliz, né, meu bem? Bom, eu vou só pedir uma consideração final de cada um dentro de tudo que a gente discutiu aqui. Pode ser uma orientação, um apelo que se faça para o poder público, para a população, enfim. Uma média aí de 1 minuto para cada um, para a gente encerrar o programa. Mas de antemão, já queria muito agradecer a presença de vocês aqui e deixar o espaço aberto para que a gente possa discutir mais, porque é um problema sério e que acredito que, se discutindo, a gente pode mudar esse quadro aos poucos para melhor. Vico, defensor da saúde, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, Como sempre, a gente vai discutir vários temas aqui e mais uma vez eu agradeço. Obrigado, Fernando. Eu sou defensor da saúde preventiva, acredito no esporte como ferramenta para tal, o esporte que é uma pasta negligenciada através de políticas públicas. Não existe política pública no Brasil para o esporte. O investimento é vergonhoso, é menos do que 0%. É 0,13% é o que se investe no Brasil em esporte. Portanto, nós temos
não temos ações continuadas, não temos processo de conscientização, não temos formação de atletas. Eu falo que a gente tem que buscar planejar o máximo para atingir pelo menos o médio. Essa é a minha ideia, é isso que eu defendo. E é lógico que tem questões como acometimento de doenças, é para ontem, as pessoas não podem sofrer. O objetivo de nós fazermos vida pública é para buscar fazer com que as pessoas sejam felizes. Qualidade de vida é isso, a pessoa sorrir, estar em paz, ter direitos elementares, ter vida digna. Então, assim, desculpe o excesso, eu sou um entusiasta do Brasil, a gente tem um povo alegre, a gente vive num país tropical, com uma temperatura maravilhosa, com capacidade de produção, com muitas pessoas para consumir, então a gente tem como fazer esse Brasil girar. Então a gente tem alta carga tributária, isso precisa ser revisto, a gente tem muito desperdício, má gestão nas coisas, e acredito que essa consciência tem que partir de todos, cada um no seu meio de convivência. Então, desculpa onde eu me excedi, eu espero poder contribuir. Como parlamentar aqui, a gente está lá à disposição para ajudar a construir um orçamento que possa privilegiar mais, tipo uma instituição igual a senhora participa. Conte conosco. Obrigado, vereador Isaac Cruz, também por estar conosco. E toda vez que eu puder ser útil, conte com a gente. Prazer conhecê-los. Muito obrigado. Bom, Vico, muito obrigado aí pela sua presença e pelas suas palavras. Aqui é para isso mesmo, para se discutir esse espaço. Nilma Rodrigues de Oliveira, idealizadora, gestora da Associação dos Reumáticos de Uberlândia e região. Queria muito agradecer a sua presença aqui e te parabenizar. Tá? Eu sinceramente fiquei emocionado de ver o trabalho que você está fazendo à frente da ARUR e pode contar comigo pessoalmente, não só com a TV Câmara, mas Fernando Cunha pessoalmente nessa luta aí. Tá? Agradeço muito a sua presença aqui. Nós aqui agradecemos, como eu disse no início, eu falo em nome de todos os pacientes associados da ARUR e eu quero deixar aqui um apelo para todos os políticos de Uberlândia, do Estado, que são gestores e que podem ajudar a gente a concluir a sede da nossa associação, e como eu disse, é uma sede com 1.160 metros de área construída, que lá nós teremos muito mais conforto e muito mais condições de promover qualidade de vida para o nosso paciente. E muito obrigada pela parceria, seja muito bem-vindo. Eu quero aproveitar para convidá-los, o pastor Isaac já é um grande parceiro nosso, a doutora Juliana conhece profundamente o nosso trabalho. Quero convidá-lo, você, Fernando, você, vereador Vico, para conhecer o nosso trabalho de perto, que eu digo assim, tudo aquilo que você conhece de perto é diferente daquilo que é muito bem apresentado em palavras, E então, vá lá conhecer o nosso trabalho, vai ser um prazer recebê-los. A gente faz um trabalho sério, e voltado somente para os pacientes reumáticos. Então, você que tem dor crônica, está cheio de tristeza também, doutor? Vai lá, a gente só dá risada o tempo todo, mas a gente é sério, tem que fazer as atividades direitinho. Mas a gente é um público feliz e vamos ter muito prazer em recebê-los. Posso passar o endereço, Fernando? Claro, o endereço, telefone, Nós tudo. Estamos na Avenida Abadio Bonifácio da Silva, número 23, bairro Granada. Nosso telefone é 3225-0783. A gente vai ter muita alegria de receber vocês lá e os empresários, políticos que possam nos ajudar na nossa construção, por favor, entre lá no nosso site, é www.arur.org.br. Nós temos lá a janelinha para você fazer doação para a nossa obra. É isso aí. Bom, doutora Juliana Marcos, muito obrigado pela presença aqui, reumatologista, professora na Universidade Federal de Uberlândia. Não só uma profissional de saúde, mas é legal da gente ver esse engajamento na busca da melhoria de qualidade de vida, em questões políticas também, e a gente pode contar sempre com a TV Câmara aqui. E eu queria muito agradecer a sua presença. Tá? Obrigada ao convite feito pela Nilma, por você, Fernando Cunha. A minha mensagem final é o seguinte, é a população, que a população, apesar desse momento político tão ruim, não perca o interesse pela política e busque a entender a questão da política pública. O maior prejudicado é você, cidadão. É você que tem que se interessar em saber como é que é distribuído o recurso orçamentário, como é que é feito isso. Nós somos uma das grandes economias mundiais. Existem outras tantas economias mundiais entre os 10, que tem uma população menor, exceto Estados Unidos, China, mas que tem populações menores e que tem uma renda per capita muitas vezes maior e que investe muito do seu orçamento em saúde pública. Por que nós não podemos ser assim? É um momento muito tenso
mundialmente, né? Você vê que com essa história que houve na Inglaterra do menino que morreu essa semana por uma doença genética, um dos debates de fundo era justamente esse, o modelo da Grã-Bretanha, que é financiado publicamente onde esse menino estava, e os interesses de quem estava nos Estados Unidos ofertando tratamentos experimentais. Então essas são as questões fundamentais e isso se acontece aqui no Brasil também. E nós somos pela saúde pública, nós queremos ampliar. Esse momento tão difícil que estamos vivendo na questão política, ela tem repercussões seríssimas no dia a dia do Hospital de Clínicas, onde a gente tem corte financeiro, não tem como contratar novos profissionais, não tem como ampliar a área física, está lá a obra parada. Nós temos necessidades ambulatoriais que não são nem tocadas porque não há espaço para discussão, porque não tem dinheiro. Objetivamente é esse. Sem falar da gestão que tem que melhorar. E para isso o cidadão comum, não precisa ser médico, não precisa ser enfermeiro, o cidadão de bem tem que discutir saúde pública, o cidadão de bem tem que discutir saúde, políticas públicas em qualquer área, no esporte, na saúde e na educação. E cobrar os seus direitos, né? Cobrar seus direitos. É o mínimo. Bom, Isaac Cruz, vereador, muito obrigado pela presença aqui mais uma vez, por dar sugestão desse tema, inclusive, né? E está aberto aqui sempre para os vereadores, né, que trazerem aqui os temas relevantes da sociedade, e eu agradeço muito também a sua presença aqui, vereador. Olha, eu que agradeço e chamo a atenção, conforme já foi dito, das autoridades, dos deputados, principalmente dos daqui de Uberlândia, conforme a Nilma falou, deixou o site aí, entra para você possa ver como você colaborar, porque existe, não sei se foi citado aqui, existe uma construção lá de 2.100 metros, que já está... 1.100? 1.100 metros. A área que é 2.000, mais de 1.100 metros que está no telhado. E os deputados, ou vereadores, ou qualquer um, vai lá conhecer. Porque você está ouvindo pedir aqui a ajuda, mas vai lá conhecer com seus olhos. Tem ali Abadio Bonifácio, número 23, onde funciona hoje, atualmente, a ARU, para que as pessoas possam ver o trabalho. Lá tem fisioterapia, pilates, tem outras coisas. Acompanhamento psicológico, é um trabalho fantástico. E a obra que está sendo construída fica na Avenida Continental, ali no bairro São Jorge. Então vai lá para você visitar, porque se você pensar em mandar uma emenda para lá, não pensa no voto não, pensa nas pessoas. O voto é consequência. Vamos trabalhar pelas pessoas. Eu, pelo menos, me sinto nessa obrigação, porque fui eleito para lutar pelas pessoas, não para cuidar dos meus próprios interesses, conforme nós temos visto. E você, amigo telespectador, você sabe do que eu estou falando. Então, abre seus olhos, porque se existe esse tipo de pessoa lá, talvez você tenha participação, porque talvez na hora de votar você pegou um papel no chão, você não acompanhou os passos de cada deputado, de cada vereador. Então, vamos trabalhar em prol da população. Peço e espero que o nosso prefeito também venha se sensibilizar aqui na cidade, nos dá a condição da gente poder terminar aquela obra, porque se hoje atende 200 pessoas, vai para, tipo o quê? 500? Pode até dobrar o atendimento, né? Vai para 500 ou 600 dias. E isso são pessoas que estão recebendo qualidade de vida. E uma coisa interessante, que lá na rua não ficam injetando remédio não, são os exercícios que são feitos, e quando a pessoa vai na UAI e está sentindo muita dor, a primeira coisa que aplica é uma morfina, para ela não, ou sei lá, qualquer remédio. Bezetacil, né? Paliativos. Então a gente precisa realmente atentar para isso. Eu agradeço e espero que em breve tenha novidades para a gente voltar com esse tema aqui novamente. Com certeza teremos novidades. Bom, agradeço então a vocês e agradeço você em casa que nos acompanhou, e se está com algum sintoma de doença reumática, procure ajuda, tá? Então, muito obrigado e até um próximo programa Câmara Debate.